Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana. Connosco estão Silvério Cunha e José Faustino, como é habitual, para analisar as notícias que marcaram os últimos dias. Bem, pelo menos algumas das notícias, claro, todas não será possível, mas temos que começar pela nossa agenda. Antes disso, bem-vindos, Silvério Cunha e José Faustino. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Começamos pela agenda e tem de ser a falar do Covid-19, porque houve uma revisão dos critérios de risco, concretamente uma divisão do país entre território de alta densidade e de baixa densidade, que faz com que, por exemplo, territórios como o Alentejo passem a ter níveis de risco em que a incidência é o dobro do que nos de alta densidade. Ou seja, o exemplo é este: se antes se considerava já risco de alerta 120 casos por 100 mil habitantes, agora no Alentejo passa a ser considerado apenas quando o número chegar aos 240. Silvério Cunha, começo por si. Este é apenas um dos critérios alterados, houve mais decisões tomadas. Que análise faz esta notícia? Ora, muito boa tarde, antes de mais. Eu penso que estas medidas de desconfinamento, aliás, vi uma notícia em que achei curiosa, porque continua a não haver unanimidade sobre as medidas a tomar. Nem sobre, aliás, muitas coisas que estão a acontecer a nível do combate à pandemia. E até vi uma notícia que dizia que Costa estava entre os peritos e o presidente. Acontece que, de facto, como não há unanimidade, isto tem que ser naturalmente, atendendo aos contextos, às circunstâncias, e naturalmente que os critérios não são fixos, nem podem ser fixos. Isto às vezes produz a sensação de insegurança e de incerteza, mas não vejo razão nenhuma para que se pense assim. Eu penso que é normal, que aliás, e acho até correto, que se atenda muito ao contexto. Aliás, aqui já muitas vezes foi falado isso, dizendo que de facto nós não podemos tratar, digamos assim, como se fosse a regra esquadro, o país todo, os concelhos todos, portanto depende muito das circunstâncias. E por conseguinte, o que é que se nota agora? Nota-se que, no fundo, o governo está, digamos, a determinar que, no fundo, há um alívio maior das medidas, pronto. E para isso cria-se um critério mais, digamos assim, atendendo às zonas mais com densidade populacional maior e outras que têm densidade populacional menor. Isso é natural, corresponde, portanto, à capacidade de o vírus propagar. E também porque, no fundo, há que atender às circunstâncias neste momento, porque é impensável entrar-se num desconfinamento absoluto, como é impensável recuar-se no confinamento de forma muito grave. Portanto, isto neste momento estamos num equilíbrio muito frágil, que tem a ver com a capacidade, por um lado, digamos assim, da própria sociedade saber mais ou menos o que se passa e se conformar com isso. Eu queria chamar a atenção para um ponto. Eu acho que, neste sentido, digamos, estas medidas, sendo medidas mais gerais, apesar de tudo, atendem ao contexto, por um lado. Por outro lado, acho que estas medidas têm que ser assim, têm que ser forçosamente assim. Agora, há um problema, e eu já vi também, ainda ontem vi na televisão, um especialista dizer que estava o governo a ser demasiado liberal nisto, porque, na verdade, iam subir bastante mais os casos e que, apesar de tudo, o problema não se põe só em termos de achatar a curva do SNS, é que se subir um bocadinho mais, o SNS continua a ter problemas de tratamento de outras doenças, e portanto agora a questão já estamos num outro nível, já não estamos na questão só de tratar as pessoas, quando nós tivemos mais de 7 mil pessoas internadas em cada dia que passava, e portanto já aconteceu isso, como toda a gente se lembra, infelizmente, e acontece que agora a questão que se coloca é manter as estruturas todas capazes de responder com normalidade a tudo. Portanto, o Covid é sempre um mais, seja como for, só se tornar ou se baixar para níveis muito residuais. E o perigo é precisamente não baixar para níveis residuais e continuar a manter-se de uma forma, digamos assim, relativamente elevada e aumentar os casos, como aliás vão ter que aumentar, forçosamente, porque o desconfinamento vai forçosamente aumentar os casos, a não ser que haja estas medidas até se atingir a tal percentagem de população vacinada. Eu já agora queria terminar dizendo o seguinte: portanto, eu acho bem estas medidas, acho bem, porque tem que ser tudo ponderado de um lado e do outro. São sempre discutíveis, são. Eu devo dizer que fiquei muito abalado, se assim posso dizer, e queria acabar com este ponto. Há dias, num programa de televisão, ouvi uma cientista americana
que é médica e é até e é uma das pessoas que está na task force do governo americano para a vacinação, explicar várias coisas que são muito importantes, que é importante que nós também interiorizemos agora, que é o seguinte: nós estamos a viver, como já aqui foi dito também muitas vezes, quer por José Faustino, quer por mim, nós estamos aqui a viver uma doença em tempo real, e uma doença que é estranha e que é nova, mesmo que seja um coronavírus como muitos outros coronas. Mas é um coronavírus diferente, e acontece que estamos a viver em tempo real, e portanto muita coisa que se dava como adquirido, que era preciso ter cautela nisto, naquilo, naquilo outro, são muito medidas de precaução que se devem mais à nossa ignorância do que ao nosso conhecimento. Portanto, são medidas de precaução, são medidas preventivas. Há cautela para acautelar tudo, digamos, trata-se isso assim. E ela trouxe, os americanos não dormem, e estão a fazer também simultaneamente muitas investigações em torno de tudo. Por exemplo, ela disse, por exemplo, que desde que haja uma média de 60% da população vacinada, que a pandemia ficará controlada. E isto até ela refere-se aos Estados Unidos, onde há estados em que só está a 20%, outros em que está a 60% e outros em que está a 80%. Portanto, ela até dizia, temos também de entender os contextos, dizia ela. Depois, uma coisa que ela também contou é que as últimas investigações vêm desmistificar um bocado esta coisa do coronavírus em muitos aspectos. Por exemplo, não tem mal nenhum apertar as mãos, diz ela. Não é isso, não nem pensar. Outra coisa que ela veio dizer: as viseiras não vale a pena, dada a estrutura da propagação do vírus, não interessa para nada. As máscaras, sim. É contra o facto das pessoas já vacinadas com 2 semanas de segunda dose ou 3 andarem de máscara, diz ela, porque o bioma precisa desses agentes patogénicos, nós também precisamos ter alguns no nariz, embora inofensivos. Enfim, muita coisa desse tipo. Portanto, só para dizer que o desconfinamento tem que obedecer a regras progressivas. Agora, o que tem que haver é uma coisa, estas medidas de precaução, apesar de tudo, tem que se manter, porque embora haja algumas pessoas muito sabedoras do assunto, que até dizem que no fundo se pode desconfinar muito mais, a verdade é que há outras que dizem que não é bem assim, porque nem tudo está conhecido. Portanto, eu penso que o desconfinamento, neste caso, que dobrou, no fundo, digamos, os números, está correto, não podemos desconfinar tudo, embora continuo a dizer, e termino mesmo, continuo a achar que em muitas zonas do país, quer de baixa densidade, quer de alta densidade, continua a haver um comportamento de cansaço digamos, da população face ao confinamento. E, portanto, continua a haver um conjunto grande de imprudências, que continua a haver também aqui em Évora, que dizem que há fotografias em Lisboa e no Porto, que são, e em outras cidades do litoral, que são, sob esse ponto de vista, assustadoras, ou seja, vão subir os casos. Espero que a vacinação em massa consiga cobrir, digamos assim, e baixar essa subida. Pronto. Agora, eu próprio, portanto, essas medidas em geral. José Faustino, que análise faz estas medidas agora anunciadas pelo Governo, depois da reunião realizada esta semana, em que também há alterações sobre os horários de funcionamento dos restaurantes, dos espetáculos culturais, da lotação de transportes públicos? Vamos ver, esta semana, o que temos estado a viver nesta semana, ou nestas 2 últimas semanas, fez-me lembrar uns filmes americanos, que o mais significativo, sobre tragédias, tragédias que se avizinham, tragédias anunciadas, mas em que há 2 interesses: quem quer abafar a informação sobre a tragédia e quem quer fechar tudo, não é? Portanto, o exemplo máximo disso, que a gente conhece, é a saga do Tubarão, não é? É talvez o mais célebre, mas há outros com tremores de terra, com vulcões, com os, agora não me lembro, com os catástrofes. Os marmotos, o marmoto, que agora chamam-se outra coisa, os marmotos, tsunamis. Os tsunamis, agora chamam tsunamis. Os tsunamis e essas coisas todas. Ora bem, de um lado, por exemplo, nesses filmes, num lado está o empresário da praia, a parte económica e tudo isso. Se a praia fechar por causa dos tubarões, é um problema, portanto, aquilo vai tudo abaixo, não é? Do outro lado está os técnicos, são os técnicos, os cientistas, que querem fechar com medida preventiva para averiguar pelo menos se há tubarões ou não há, e a venda ver se dão cabo deles, não é? Portanto, e há esse problema, claro, vence a parte económica e os tubarões começam a matar pessoas e criancinhas e aquelas coisas, e as tragédias todas do filme. Bom, foi mais ou menos isso que vivemos. Temos, de um lado, as pessoas que estão muito aflitas, e é compreensível, e aqui vai também a minha solidariedade para essa gente que está aflita,
que eu vou dizer quem é, sobretudo o setor privado. O setor público não tem grande problema, porque quando tem dificuldades aumentam os impostos e eles não param de aumentar. E o setor privado, especialmente os empresários, com grande dificuldade para os empresários do turismo, da diversão, etc. Porque não têm tido apoio, basta dizer que Portugal é o pior país do mundo, ou está-me perto disso, da Europa é o pior, a apoiar as empresas e tudo isso. Por exemplo, aqui em Espanha, aqui ao lado, ainda o layoff está em pleno, e o layoff em Espanha, o Estado paga tudo, o empresário não paga nada. Que assim é que é correto, não é? Portanto, assim é que se indemnizam as coisas, porque a pessoa não pode pagar se não tem receitas e por aí adiante. Portanto, Portugal não tem ajudado praticamente nada, embora se possa crer que ajuda, mas isso é por causa da dependência que os empresários e as pessoas têm do Estado, mas na realidade não há ajudas. Essa gente está aflita e muitos deles estão falidos. Portanto, houve uma grande pressão e há uma grande pressão e um desespero da parte da economia para que as coisas abram todas, portanto, para que a praia do Tubarão esteja completamente aberta com tubarão ou sem tubarão. Depois há os outros, os especialistas, os infecciologistas, toda essa gente, uns mais radicais do que outros, que dizem cuidado, que isto não está seguro e por aí adiante. E depois, também como no filme do Tubarão e dos outros, quem acaba por decidir é o poder político, que é assim que é bonito. Por isso é que existem os políticos e por isso é que os políticos são eleitos. Portanto, nós não elegemos nem os cientistas, nem elegemos os outros, não é? Portanto, os empresários, portanto, são os políticos. Os políticos é que têm que desequilibrar ou equilibrar as coisas. Perante esta situação, o governo teve que decidir e este governo já nos habituou a nunca conseguir fazer nada bem, dentro da minha análise. Mas ultimamente, como eu disse, assustou-se. Assustou-se porque andava atrás, a correr atrás do prejuízo, dentro daquilo da sua gênese natural, que é fazer mal, é errar, mas a asneira foi tanta que começaram a aceitar. O António Costa é um homem muito pragmático e inteligente, e o que é que ele fez? Começou a perceber que ele, indo na conversa, vamos assim dizer, seguindo as recomendações dos técnicos, ele tinha um bode expiatório se a coisa desse para o torto. Mas, por outro lado, tinha pressões do outro lado, e agora, nesta semana, tivemos o Presidente da República, que é hipocondríaco, mas agora está mais valente, já deve estar vacinado, com as 2 vacinas e tal, está mais valentaço. De maneira que o problema é este. Por outro lado, corre a vacinação, mas não há imunidade da comunidade, como se sabe. Portanto, o vice-almirante veio acabar com uma série de golpes baixos, não acabou com todos, que ele não pode chegar a todo lado, e veio mostrar que a eficácia militar deixa muito longe a eficácia civil, especialmente no nosso regime falhado. Eu digo isto com muita tristeza, mas é aquilo que é verdade. Foi preciso entrar algum papel militar naquilo para a coisa entrar dentro do caminho. Mesmo assim... Mas, Faustino, relativamente a estas decisões, estavas a referir as decisões do governo, se eram assertivas ou não, para concluir, então? Tem que se dar o enquadramento. É que... Sim, o enquadramento tem 6 minutos. Peço desculpa, mas se não ficamos sem tempo para tratar dos outros 5 temas. As conclusões são mais rápidas. É que o que acontece é que a vacinação, com as trapalhadas que houve no início, e alguns fura-filas que por aí continuam a haver, apesar da mão firme do vice-almirante, estão um bocado descontroladas. Salvou-se, de facto, os mais velhos, e agora estamos a atacar, vamos dizer, nos mais novos. Em resumo, não há ainda a imunidade da sociedade, do grupo. E, portanto, há que ter cuidado porque as coisas podem disparar. E no meio termo é que está a virtude. Tirando as habituais asneiras e erros do governo, na minha opinião, as medidas estão acertadas. Todavia, tenho algumas dúvidas se os parâmetros deviam duplicar, aquilo que tu disseste aí dos 120, passar para os 240, porque me pareceu ali um bocadinho de fazer a diferença entre Odmira e Lisboa. Odmira foi cerca sanitária sem problema absolutamente nenhum, Lisboa foi muito complicado. Já devia estar em cerca sanitária. E Lisboa não pode ser diferente do resto. Porque se passar destes parâmetros, vamos admitir
que eles estão bons, e agora não vou entrar nos pormenores daquilo que eu acho que das medidas erradas, porque são pormenores. No essencial eu concordo com as medidas que foram tomadas. Mas eu espero bem que se Lisboa ultrapassar os parâmetros agora definidos, que seja fechado, seja confinado e ande para trás ou para a frente como todos os outros concelhos. Eu defendo esse sistema. E ainda bem que o parâmetro do cubo mágico, como começaram a chamar, não desapareceu. Eu gosto do cubo mágico e aceito, todavia, até como cobertura, como respaldo para estas medidas, para esta duplicação dos critérios, dos níveis, de facto, os números baixos dos internamentos hospitalares e dos cuidados intensivos. Todavia, o professor falou, e muito bem, que neste momento e nesta altura do campeonato temos já a fazer as contas para a totalidade das doenças todas. E, portanto, aí também há que ter alguma atenção. Mas os internamentos hospitalares dão-nos alguns cuidados para podermos fazer este tipo de retificações. Mas a batalha não está vencida. Dos temas tratados. Há que cumprir os parâmetros. Dos temas, há que cumprir os parâmetros. Destas normas, uma delas foi sempre muito falada, foi do teletrabalho, que agora passa a ser recomendado apenas e não obrigatório nas atividades que o permitam. Mas o teletrabalho também tem merecido críticas de patrões e sindicatos simultaneamente, Silvério Cunha. Ora bem, eu começo por um dado que ouvi na comunicação social, que é o seguinte: há um estudo feito pela Universidade Católica que mostrou curiosamente que as pessoas em teletrabalho aumentaram a sua produtividade. Portanto, acontece que, se esse estudo for correto, feito por especialistas em gestão, penso eu, se esse estudo estiver correto, isso quer dizer que o teletrabalho até devia vir para ficar, porque uma das coisas mais terríveis que há no nosso país é o problema da produtividade e de quem, e sobretudo, essa questão é muito importante para o arranque, digamos assim, económico do país. Portanto, eu penso que o teletrabalho, uma das consequências da pandemia é que o teletrabalho pode ter vindo para ficar. Ora, é um bocado incompreensível que as entidades patronais e sindicais não queiram o teletrabalho, coisa que eu só compreendo à luz de uma questão que eu chamaria, não é política nem é ideológica, é uma questão de mentalidade. Ou seja, os patrões continuam, muitos patrões, claro, não são todos, felizmente, continuam a pensar na história de picar ponto. Ou seja, controle. No fundo é um bocado isso para mim. Quando vem, aliás, houve um dirigente, uma conferência qualquer, que disse que já não se justificava de forma nenhuma e não vi um único argumento técnico que viesse dizer que não se justificava. E os sindicatos também querem acabar com aquele trabalho por uma razão, porque o teletrabalho, de certa forma, individualiza mais o trabalhador e torna-o menos, digamos assim, fiel às questões sindicais. Portanto, isola, no fundo isola. Também temos, é um facto. Ora bem, eu não estou a tomar aqui partido pelo teletrabalho ou contra o teletrabalho. Eu acho que o teletrabalho, como todas as formas de trabalho, justificar-se-á nos casos, noutros não. Claro que é evidente uma coisa, é que o teletrabalho, se for maciço, e penso que neste momento li que há 1 milhão de trabalhadores em teletrabalho. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, portanto, vendo-a pelo mesmo preço com que vi isso na televisão. Mas se for verdade que há 1 milhão de pessoas em teletrabalho, claro que isso é muito significativo. E é evidente, aliás, por isso é que talvez se dê tanta importância ao assunto. E é evidente que, se assim for, eu não estou a tomar partido contra ou a favor. O que estou a dizer é que, naturalmente, que o teletrabalho exigirá uma outra forma de encarar, digamos assim, a estrutura e a forma como se trabalha, e a própria direção do trabalho. E acontece que isso, e a forma até como se socializa no trabalho, etc. O trabalho é uma questão muito, muito importante porque cobre a nossa vida e a nossa existência. E eu, que tenho estado, curiosamente, estive na primeira fase da pandemia, estive em teletrabalho, e agora estou num misto, ou seja, na verdade estou aqui na nossa universidade, ao contrário de outras, deve dizer-se, estamos com um sistema presencial, mas que ao mesmo tempo tem, digamos assim, dada a necessidade de dividir turmas e por aí fora, quando são cursos muito grandes, temos uma metade em Zoom, metade em presencial, portanto eu estou na aula com os outros alunos e dou aulas em Zoom a outra metade, e depois alternamos na aula seguinte. Bom, e acontece que eu noto uma coisa que é evidente, é que, por exemplo, eu sou adepto do sistema presencial, devo dizer, portanto, atenção, eu sou adepto do sistema presencial, e acho, inclusivamente, que o sistema Zoom, como todos os sistemas de e-learning,
exige técnicas apropriadas e especializadas e que, portanto, ninguém pode ir para esta coisa sem se julgar que se pode fazer de qualquer maneira. Não, as coisas são diferentes. São tipos de trabalho diferentes com metodologias diferentes. Portanto, eu devo dizer que até sou adepto presencial, no meu caso, no ensino, mas pronto, isso é uma opinião minha e também não estou a dizer que é absoluta, porque nunca estudei o problema em termos especializados. Em suma, eu acho que não sou adepto nem do contra ou a favor, mas acho um bocado, neste momento, prematuro que entidades patronais e sindicais venham criticar por completo o teletrabalho, porque é o que está a acontecer. As declarações que eu li e ouvi foram essas. Foram essas no sentido de o teletrabalho não justifica, voltemos ao como estava. É uma reação de mentalidade. Não é uma reação, portanto, nem política nem ideológica, é uma reação de mentalidade. O que mostra, aliás, que temos uma péssima mentalidade, diga-se passagem, na sociedade. Eu acho que é um bocado isso. O voltar ao que estávamos sem argumentos é tão bom como querer o teletrabalho sem argumentos. É preciso estar a favor ou contra com bons argumentos. Maus argumentos ou falta de argumentos não vale a pena. E, de facto, até hoje eu nunca vi. Claro que eu até calculo e termino que haja muitos estudos sobre o assunto e, portanto, eu até acho que até deve vir. E hoje fiquei até surpreendido porque, afinal, há um estudo na Universidade Católica que diz que o teletrabalho aumentou a produtividade, o que não deixa de me espantar, mas eu, como sou ignorante da matéria, não me vou pronunciar sobre isso. José Faustino, que comentário tens a fazer sobre esta posição de contestação ao teletrabalho? Eu aqui fiquei com uma sensação que o professor Silvério Cunha vive num mundo e eu vivo noutro. Então, agora, as notícias que ele teve acesso, certamente, através das redes sociais. O visto na rádio e na televisão. Não, está bem, eu sou presidente de uma associação patronal, que não é muito grande, é o que vale, é do setor de radiodifusão, e não somos nada contra o teletrabalho. Nós somos para a liberdade das pessoas, dos empresários e dos trabalhadores escolherem livremente aquilo que mais entrega, a liberdade contratual, que isso é uma coisa que o nosso regime não gosta. O que acontece foi outra coisa, que talvez tivesse dado origem àquilo que o professor ouviu. Vamos lá ver. Ponto número 1. Há profissões, atividades em que é possível o teletrabalho e outras não. Portanto, aquelas em que não é possível o teletrabalho, construção civil, por exemplo, atendimento ao público, motorista, não podem em teletrabalho. Portanto, isso está excluído. Quem pode trabalhar em teletrabalho, eu volto à minha, é preciso ser um patrão completamente atrasado mental, sem ofensa para quem tem estas doenças, digo com carinho e não aqui apenas como exemplo, só um atrasado mental, não verdadeiro, mas por analogia, entre aspas, é que não quer um trabalhador em teletrabalho se todos estiverem de acordo. Agora, o que aconteceu foi outra coisa. Os sindicatos, o trabalhador em teletrabalho, é natural que aumente a produtividade porque, e se aumentar a produtividade, eu acredito que sim, em alguns casos a coisa é igual, desempenhar as mesmas funções, mas o trabalhador desenvolve mais produtividade porquê? Porque consegue gerir melhor o seu tempo, pode ir buscar os filhos à meia da tarde, pode ajudar, gera aquilo, não é preciso picar o ponto, sair do ponto, não sei o quê. Porque quem quer o ponto picado não são os patrões, professor Silvério Cunha, são os sindicatos e o ACT e a lei portuguesa, não são os patrões. Os patrões são liberais, os patrões não querem livre de ponto. Dizem que está enganado, sabe? Não estou não, quem quer livre de ponto é o Estado, e o ACT. Os patrões não são nada liberais, nada. Não, os patrões não querem essas coisas, querem onde é preciso, não. O que aconteceu foi outra coisa. Foi que os sindicatos, que desde que eu me lembro, nunca discutiram nada, além de dinheiro, nada, nunca contribuíram para nenhuma solução. E se eu estou enganado, que me digam, para nenhuma solução que não fosse aumento de salários e vantagens e dinheiro, nada. Não arranjaram uma solução, melhores sistemas de produção, etc. Nunca contribuíram para nada disso. Claro que haverá muita gente a dizer o contrário, provas evidentes não há, nem conseguem mostrar-me o contrário. O que é que aconteceu? Mais uma vez isso aconteceu. Os sindicatos vieram logo foi a dizer que o trabalhador em teletrabalho, que tem energia elétrica, que tem não sei o quê, tem o aquecimento, e que tem não sei o que mais, e que o patrão poupa todas essas coisas, e logo deve pagar mais ao trabalhador. Pronto, está envenenada a situação. Claro, a entidade patronal diz assim, então venha trabalhar para a empresa. Nessas condições somos contra o teletrabalho. Então se pagar mais 20% ou 30%
a um trabalhador que fica melhor estando em casa, ao pé da família, pode interromper um bocado, num esquema perfeitamente liberal, como eu defendo, pode interromper, mas também pode trabalhar um bocadinho depois, enfim, joga conforme necessita. Só uma pessoa maluca é que não aceita uma coisa destas. Agora, pagar mais, deixem as pessoas em liberdade para contratualizar. Portanto, normalmente o que aconteceu, subsídio de transporte. Ora, não há transporte, o subsídio de transporte tem que acabar. Santa paciência. O subsídio de alimentação, toda a gente, e depois a lei vai meter isso. O que é que a lei tem que se meter nisso? Isso são coisas entre as pessoas. Toda a gente manteve o subsídio de alimentação. Na realidade, ele não tem razão de existir, porque a pessoa come em casa. O subsídio de alimentação foi inventado para pagar ao trabalhador para comer fora, especialmente quando não tem cantinas no local de trabalho e tudo isso, e não pode ir comer a casa. Ora, se come em casa, não precisa de subsídio de alimentação. Mas os patrões mantiveram o subsídio de alimentação. Quase toda a gente manteve isso. E está tudo contente. Portanto, os sindicatos é que armaram um barulho e os outros responderam. Olha, dou-lhe um exemplo prático. Eu, por enquanto, há 2 sítios onde tenho algum poder de mandar decisão. Um é na Rádio Diana. E se o Matias pode testemunhar, cada um faz aquilo que quer. Quem quer. Não sei onde é que o Matias anda, nem quero saber. Agora sei que ele está na rádio, que estou a ver, mas não me interessa nada disso. É preciso que o trabalho seja feito. O Matias e os outros. Portanto, estou completo. Na associação em Lisboa, são os trabalhadores que fazem como entenderem. Sendo certo uma coisa, eu não vou pagar nem mais um tostão à associação para trabalhar em casa. Isso não. Ganham um subsídio de alimentação e, quando vão à associação, ganham deslocações. Ou qualquer trabalho à sociedade. Estas são as condições. Se quiserem outras, não há. Portanto, vão trabalhar para lá, não nos impeço disso. Se forem trabalhar para lá, têm um subsídio de transporte. É assim que as coisas se resolvem. Ora, eu não havendo associações, especialmente sindicatos metidos nisto, isto resolve-se com facilidade, professor. Quer dizer, eu não vejo com toda a franqueza, onde se pode fazer em teletrabalho, quem é, no seu perfeito juízo, poderá ser contra. E como isto não é um dado adquirido, está bem, tira muito do convívio. Por exemplo, nós na rádio, o professor também, felizmente, nos acompanha sempre uma vez por semana, não podemos ir beber o nosso cafezinho, não podemos comer a empadazinha que a gente gosta, enfim, mas isso há de se resolver. Quer dizer, que diabo, não é isso o principal. A gente continua a fazer os programas, até agora com a imagem, num aspecto até melhoramos, e portanto eu penso que as pessoas com bom senso se resolvem. As coisas, em havendo bom senso, elas resolvem-se. Quando não há bom senso, não se resolvem. Ora, eu vou aproveitar... Normalmente os sindicatos têm mostrado muito pouco bom senso, seja para aquilo que for, peço imensa desculpa. Olha, a tal ponto da intersindical, neste momento, a maior fração, que é comunista, já nem leva às propostas do Bloco de Esquerda, nem dos socialistas, a discussão. Por isso simplesmente ignora-as. Há uma crise dentro da intersindical neste momento. Ninguém fala nisso. Não convém? Ora, aproveito aqui uma expressão do José Faustino, o bom senso, para passar aqui a outro tema, ainda relacionado com o Covid-19, que são as festas populares. Por exemplo, em Évora já há bastante tempo que está anunciada a não realização da Feira de São João, que se enquadra neste âmbito das festas populares. Medida muito prudente e que sempre aqui foi elogiada por nós, do nosso Presidente da Câmara. Em Lisboa. Passado e este ano. Em Lisboa não vai haver Santo António, no Porto o São João terá uma festa mitigada. No entanto, terá festa. E isso provocou uma certa conflitualidade de dizer que em Lisboa era de uma forma, no Porto de outra, noutras zonas do país de outra. Silvério Cunha. Bem, isso, se dizer essas coisas que foram ditas, de facto, é um bocado ridículo. Faz parte do ridículo, digamos assim, das coisas, não é? Nós não somos menos que os outros, essas coisas assim. O dirigente do CDS veio falar mesmo em festas populares em escala reduzida, portanto eu até não posso deixar de dizer que então nessa altura talvez fosse o Santo Antoninho, o São Joãozinho e o Santo Pedrinho, pronto. Sem escala reduzida tínhamos que chamar-lhes assim. Acontece que eu acho que a questão não é essa. Eu acho que os autarcas, aliás tem sido dito aqui que os autarcas, em teoria pelo menos, conhecem bem o seu município. E, portanto, devem conhecer mais ou menos os riscos que acarretam certas medidas.
Eu não sei francamente, se em Lisboa ou no Porto, o que é que está mais correto. Provavelmente podem estar ambas corretas. Agora, claro, há uma coisa que eu quero chamar a atenção. A medida de não haver levanta um problema. É que é inescapável que haja pessoas que tenham tendência para fazer sempre qualquer coisa e vai provocar sempre festas, digamos assim, não previstas ou imprevistas, etc, etc, etc. Isso é evidente. Portanto, pode ser criticada sob esse ponto de vista, porque às vezes mais vale organizar para que se possa canalizar do que não organizar e tombar numa certa anarquia, porque depois é claro, uma de duas, ou se por aí mesmo e se vai atrás de quem faz, ou realmente não se pode, então perde-se a autoridade. Ponto 1. Agora, fazer em modelos reduzidos também tem um problema, que é este, que é como fazer em modelo reduzido. O modelo reduzido tem que ser mais reduzido, porque senão acontece aquilo que é expectável também, é que as pessoas vão e aparece uma massa muito grande de pessoas e torna-se um bocado incontrolável. Claro que daquelas festas populares que em Lisboa, por exemplo, ou no Porto, que são feitas somente em bairros tradicionais, ruas estreitas, etc., é inevitável que as pessoas estão um bocado em cima umas das outras. Portanto, a questão é esta, mesmo em modelos reduzidos, vamos lá ver se nos entendemos. Agora, eu não sou contra, acho que os autarcas devem ter medido as suas possibilidades, devem ter medido como é que são as localidades, como é que é o contexto local exato e, portanto, tomam as decisões que acharem melhor. E, portanto, acho que serão sempre responsabilizados por isso, para o bem ou para o mal, digamos assim. Não estou aqui a dizer que haja grandes riscos ou poucos riscos, não sei. Agora, eu acho que à partida, dizer que tudo isto tem sido igual em todo o país, da mesma maneira, é um bocado ridículo. Pronto, acho que isso é ridículo. Portanto, cada autarca possa fazer e possa decidir como entender melhor, naturalmente com o consenso, obviamente, o mais possível, das forças, digamos, vivas que tratam destas coisas. E digamos assim, achei bem, por exemplo, que Medina tenha dado 15 mil euros a cada bairro que não faz a marcha, para despesas que tenham feito entretanto, como acho bem que Rui Moreira tenha decidido fazer num modelo qualquer que ele está a imaginar, ou que o seu staff está a criar, ou que já criou, e que, portanto, vai, digamos, orientar as coisas. O importante é que as coisas depois, as que estão previstas, saiam o mais possível próximas da realidade, do previsto, perdão, porque a realidade nunca é exatamente o previsto. Tem sempre algo de imprevisto, para um lado ou para o outro, para mais ou para menos. Portanto, eu acho que a lógica tem que ser um bocado esta. Acho bem que os autarcas decidam e que se dê autonomia às autarquias. Uniformidade é que não. José Faustino, analisas desta forma também, da não uniformização? Claro, sempre tenho defendido isso. O que estraga tudo e as pessoas não percebem é a dualidade de critérios. É as comemorações do Sporting, é a final dos campeões europeus com, portanto, abertura total. Portanto, a semana passada assistimos a isto, um descalabro total da rapaziada inglesa. Eles diziam que estavam vacinados e testados, não discuto isso, em grande folia na Ribeira do Porto, e as notícias a dizer que o governo ia mandar a guarda e as forças militarizadas, tudo podia apanhar para as praias. Por acaso tiveram as épocas, o tempo não foi muito favorável. Isto é que é espantoso. Isto é que as pessoas não percebem. Agora, vamos lá ver. A verdade é que, no momento atual, e quando a decisão foi tomada, Lisboa está com parâmetros em relação à pandemia muito piores que o Porto. E, portanto, o presidente Rui Moreira, certamente tendo em conta essas considerações, fez umas comemorações mitigadas, mas fez alguma coisa. Fernando Medina, que eu estou perfeitamente à vontade para dizer isto, porque sou muito crítico da atuação dele enquanto presidente da Câmara, mas desta vez esteve correto. Perante as circunstâncias e os dados da pandemia, não há festas. Ponto. E agora dou um exemplo, que é aqui o nosso e que falamos. A Câmara de Évora, o ano passado era mais fácil, mas este ano, e o Matias sabe isto, com bastante antecedência, e atendendo que Évora, apesar de tudo, não está mal, e todas essas circunstâncias, não faz a Feira de São João. Eu acho que isto é uma medida do mais correto politicamente. Primeiro está a população, primeiro estão as condições de trabalho e de produção do país, a vida das pessoas, tudo isso. E no fim vêm as festas, que também são necessárias. Então não é uma medida prudente. Quando a gente tem que pensar os locais da vacinação, agora há que ser mudados, por exemplo, o caso de Évora. Temos vários problemas para resolver dentro deste âmbito.
Estamos preocupados com a Feira de São João. Qualquer emborense como eu, fico muito triste de não ter a Feira de São João. É um dos pontos altos, ainda por cima. Moro perto da Feira de São João, é uma coisa que me falta, até o som da feira me faz mal não o ter. Agora, a Câmara, em devido tempo, e em circunstâncias que se calhar podia ter feito qualquer coisa, tomou uma medida prudente. É isto que eu acho que é a função dos autarcas. Coerência e não demagogia. Todavia, parece que vai permitir fazer uma iniciativa ou duas, por exemplo, a corrida, ajuda-me lá, Matias, a corrida, a maratona do São João, não sei o que é uma coisa. Sim, a corrida de São João é um muito bem, desde que se cumpram as regras sanitárias, terá muito menos riscos do que a Feira de São João. Agora, há uma coisa que é certa, e para mim não tem dúvidas nenhumas, e isto aplica-se a Évora e aplica-se a todo o lado, mas no caso concreto, que é aquilo que nós vivemos, eu prefiro estar 2 anos sem Feira de São João do que estar 10 anos sem Feira de São João. Portanto, eu espero que para o ano já há Feira de São João. Já todos estejamos contentes, já ando tudo na Feira de São João. Portanto, as pessoas também têm que se habituar a parar, a fazer algum sacrifício, a tudo isso. Se não podem ir para a festa, bebem umas cervejas em casa e dão 2 voltas à cidade. Também faz bem para espairecer. E quando permitir, já com a máscarazinha na cara, com o nariz tapado, mesmo que estejam vacinados, também podem dar um passeiozinho entre amigos, na rua, no passeio largos, alguma distância e tal, falando, trocando impressões, a gente, nós nos serviços de trabalho e tudo isso, chegamos muito perto uns dos outros, todos mascarados. Portanto, isso é a vida a adaptar-se. Não estamos em circunstâncias normais. Portanto, temos que nos adaptar às circunstâncias. Esta é a situação. Continuamos na Covid-19 para falar da relação com o turismo, neste caso, porque Portugal tão depressa entrou como saiu da lista verde do Reino Unido, turismo. Ora, é uma lógica que não se alcança, diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas os britânicos falam numa decisão ultra cautelosa devido à existência, dizem, de uma mutação do Nepal, que, no entanto, é desconhecida pela Organização Mundial de Saúde. O certo é que o Algarve, que é muito dependente deste mercado, tal como a Madeira, sentem os efeitos imediatos na economia do setor turístico. Silvério Cunha, o que é que há a dizer sobre uma decisão destas do governo britânico? É surpreendente a vários níveis, mas há uma coisa, eu esta manhã ouvi, por exemplo, um especialista dizer, do Instituto Ricardo Jorge, que na verdade os casos que foram detectados em Portugal foram 12, ao contrário dos não sei quantos que o governo britânico anunciou. Na verdade são 12, que é uma variante da variante indiana, digamos assim. E, portanto, o governo britânico resolveu fazer uma coisa um tanto ao quanto... Quer dizer, há aquela leitura sempre maquiavélica, não é? O governo britânico autoriza, realiza a Champions e depois eles fecham a cancela. Bom, atenção, eu não levo isto para nenhuma teoria, portanto, intencional de conspiração, mas atenção, há uma coisa que é preciso dizer. Boris Johnson seria capaz disso, por uma razão, porque ele tem esse temperamento, ele tem esse perfil psicológico, ele e os seus colegas do governo. Boris Johnson é conhecido por ser um mentiroso de marca já quando era jornalista em Bruxelas. Ele escrevia crónicas dizendo o contrário que se tinha passado no Conselho Europeu e só depois o jornal retificava, porque ele é conhecido por isso, pelo seu voluntarismo. Ele é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito cultivada inclusivamente, mas acontece que ele tem essa ideia na cabeça e fala intencionalmente. Bom, portanto podíamos dizer assim... Relaciona-se mal com a verdade. Exatamente. Podia-se dizer aqui que terá sido uma espécie de fantasia que o governo britânico, liderado por Boris Johnson e seus amigos, porque no fundo a questão é esta: quem está no poder é uma parte do Partido Conservador, no fundo é um bocado isso, só que está neste momento o Partido Conservador está refém do Boris Johnson, e acontece que, portanto, é tudo assim um bocado estranho. Bom, agora o que eu acho é que, de facto, a reação ultra cautelosa do governo britânico, eu acho que a questão que se põe é esta, é muito simples, cria um precedente. Os políticos, sobretudo aqueles políticos de instrumentais, que não são estadistas, têm um defeito que é este, é que nunca veem que o poder é uma coisa sempre mais longa, atua em tempo mais longo e cria impressões a longo prazo. E acontece que ele criou um precedente, portanto, se aplicarem o precedente que ele criou daqui a uns tempos, numa curva qualquer que se dê, acontece que ele vai imensamente protestar e vai se esquecer até de que fez isto. Bom,
como compete a um político de facto do género dele. Agora acontece que realmente é um bocado, digamos, o governo britânico pode dizer, estamos com ultra cautela. Muito bem. Descobrimos agora uma variante da variante. Muito bem. Pronto. Agora acontece que a partir de agora, claro, isso gera muitos problemas e não é só ao turismo. É aos nossos compatriotas que vivem no Reino Unido. Porque eles sabem agora que não podem vir de férias, porque quando voltarem têm que estar 10 dias de quarentena, o que significa anular boa parte das férias. Portanto, terão que anular 10 dias de férias para ficarem depois em casa no Reino Unido. Portanto, e isso está a causar de facto grandes transtornos. Deve dizer-se que esta manhã também ouvi numa rádio que empresários do Algarve já anunciaram que está a haver uma catadupa de telefonemas a anular e a cancelar uma data de reservas. Portanto, acontece que isso de facto é terrível para o Algarve e para a Madeira. Agora, é um facto, e também há um número que me assustou. Os turistas britânicos, em regra, gastam em Portugal 1.000 milhões de euros por ano, quando cá vêm. Portanto, 1.000 milhões de euros não é brincadeira nenhum. Deixam cá esse dinheiro. Portanto, é evidente que isso vai nos causar um grande prejuízo. As motivações do governo britânico é que são motivações um tanto ou quanto, digamos, mais estranhas, mas é evidente que pode sempre responder como fez Macron em França. Macron porque não deixa os ingleses entrar, que é uma coisa que também tem a sua graça ao mesmo tempo, porque a Grã-Bretanha de facto teve aquela epidemia toda e Macron depois fez uma coisa, simplesmente cancelou e não deixa, a polícia não deixa entrar qualquer inglês queira vir. Pronto, acabou-se. Agora, há uma última coisa que eu termino, que não percebo muito bem, é o que é que motivou isto, porque teoricamente todos os ingleses que cá vieram e que voltaram tinham que ter o teste feito, portanto, e para se entrar no Reino Unido também. Ora, o que o governo britânico fez foi exigir não apenas o teste e ainda 10 dias de quarentena. Isso é que eu não percebo muito bem porque é que se sobrepõem duas medidas, porque um teste vê se a pessoa está ou não. Em princípio, se estiver com 72 horas, naturalmente, de diferença. Em princípio é assim, claro, haverá sempre casos de exceção. Agora, exigir o teste, então uma pessoa vem cá e vai para lá, mostra o teste com 72 horas de diferença, negativo, não tem Covid, e tem que ir passar 10 dias de quarentena. Isso é claramente uma medida dissuasora para não se vir. Pronto, agora quais são os verdadeiros motivos do governo britânico? É uma coisa a ver no futuro, porque isso ainda vai ser falado. Achei bem, ao contrário do que muita gente disse, porque nestas coisas há muito nacional patrioteirismo. Achei bem, por acaso, a nota do Ministério dos Estrangeiros. Em diplomacia, as pessoas não berram nem põem-se a espernear. Acontece que o governo português anotou a atitude do governo britânico. Está escrito, eu estive a ler o comunicado, em português e em inglês. Anotou a atitude do governo britânico. Em linguagem diplomática, quer dizer uma coisa. Criou-se um precedente e, portanto, a partir de agora poderá ser usado, sempre que for necessário, também contra o governo britânico. Portanto, a partir de agora criou-se um precedente, porque o sistema de Estados é da reciprocidade. Portanto, pronto, é isto. José Faustino, que análise faz esta decisão? Vamos lá ver, isto nem só de pão vive o homem, não é? Portanto, nem só de política vivem as pessoas. Eu quero acreditar que os critérios ingleses são técnicos. Portanto, dentro daquilo que eu tenho defendido e que defendi anteriormente mesmo neste programa, que isto abre e fecha em função dos parâmetros, em Inglaterra deve ser o mesmo, e em Portugal também devia ser. Se os parâmetros aumentam num sítio, de forma os critérios serem estabelecidos, abre. Se diminui, fecha, ao contrário, como quisermos. Portanto, há parâmetros, há regras. Eu ouvi o inglês, não sei se fala assim. O único que está a verde é a Islândia, mas para lá a gente não vai porque está muito frio. Portanto, eu não quero saber disso. E também ouvi em inglês, quarentena, eu não quero saber disso, é o que ele diz, não quero saber disso para nada. Portanto, as coisas funcionam. Agora, o que me parece a mim, como é habitual na parolice, primeiro era bom esclarecer uma coisa. O turismo abrange a hotelaria, umas outras coisas, com certeza, recreios, mas sobretudo a hotelaria e parte da restauração. Eu estou convencido que muito mais de metade dos restaurantes não tem lá um turista no ano inteiro. Portanto, é uma certa habilidade de meter para uma coisa ou para a outra os restaurantes tudo pela mesma medida. É um hábito que nós temos em Portugal. E, portanto, cada coisa devia ser vista e encarada como deve ser, e não tudo ao molho.
E isso pode ser bom e pode ser mau, não vou dizer. O critério é que eu não concordo. Agora, o problema da final da Champions não foi problema dos ingleses, foi problema de Portugal. Nenhum país aceitou aquilo, só Portugal é que aceitou. Portanto, não vale a pena dizer que foi um truque, foi uma habilidade. Não. Com o verde ou amarelo, eles vinham na mesma. Eu ouvi a ministra dizer que havia uma bolha, vinham numa bolha. Se assim era, estava tudo certo. Quem mentiu foi o governo português. Os ingleses não os ouvi falar sobre isso. Não, mas eles vinham com o teste. Estavam autorizados se viessem com o teste. Está bem, eles já tinham uma braçadeira amarela que eles mostraram. Enquanto vinham as cervejas, mostravam a cerveja amarela e tal. Sem máscara e tudo, andavam todos contentes. Pronto. Mas quem meteu água foram os portugueses. E voltaram a meter água quando empandeiraram em arco e balão. Quando Via Verde, não é a primeira vez, tem havido várias vezes Via Verde, isto já aconteceu várias vezes, Via Verde de Inglaterra e depois fecha, abre e fecha. Isto é correto, é o que eu defendo. Se os parâmetros forem bons, abre. Se forem maus, fecha. Sim, mas hoje, Faustino, permita-me só interromper para dizer o seguinte, mas não tem lógica que um governo, no dia 7, diga uma coisa, no dia 13 permita outra, e permita isso em consequência, e depois, 7 dias depois, feche tudo. Acho que é tudo demasiado compacto no tempo. Não, professor Silvério Cunha, o que está em Portugal estipulado é que muda de semana a semana. Eu não sei se em Inglaterra se muda de semana a semana, mudava de 15 em 15 dias e agora muda de semana a semana. Eu concordo com isso. Concordei com os 15 dias e concordo agora com a semana. Sim, mas já Faustino, o que eu estou a dizer é o seguinte, o governo britânico, no entanto, repare, veio a falar de uma hipotética variante, cujos números, aliás, não estão a ser exatos. Portanto, acho que há aqui uma ultra precaução que, na verdade, não tem muito sentido, porque não tem grandes cálculos. Sim, quer dizer, claro, se disser uma coisa, eu aceito uma coisa, aceito o princípio da ultra precaução, claro, está bem. Professor Silvério Cunha, com toda a franqueza, não lhe sei dizer isso. O que lhe sei dizer é que as coisas, e é bom meter isto na cabeça das pessoas, a guerra não está a ganha. A pandemia não está a ganha. Bom, eu acho um exagero, quando agora temos o semáforo aberto de Inglaterra. Claro, aviões com fartura, por acaso da TAP zero, não havia nenhum. Já agora o acionista privado, só para um aviso à navegação, só para sabermos, uma notícia, não é dada. O senhor Newman, aquele que era sócio da TAP, já montou mais uma nova empresa de aviação, vai começar a trabalhar, tem uma nova, e vai trabalhar as cidades de menos população americanas. É para aí que ele vai trabalhar. Foi esse homem que foi corrido da TAP, como a Grande Aldrabão e tal, tudo aí. A TAP não transportou inglês nenhum, mas havia muitos voos para Lisboa e para Faro e tudo isso. Aliás, fizeram um arraial dos diabos, uma coisa tremenda, parece que estava tudo coisa. É claro, agora está tudo de orelha murcha. Eu acho que as pessoas têm que ter ponderação. O próprio governo tem que gerir isto com parcimónia, porque eu continuo com a minha, e parece que até algumas linhas previstas de apoio nesse sentido, tem que apoiar o turismo, se quer continuar a ter infraestruturas. Agora, tem que tirar também lições que tem que ter um crescimento sustentado, não pode ser tudo numa monocultura, não podemos ser só turismo. Eu acho que tudo isto é exagerado. Achei a Champions exagerada, acho a luz verde, o canal verde exagerado, acho o canal amarelo exagerado, tudo isto é um exagero. A zanga, por causa de uma série de coisas, exagerado. Agora, compreendo zangas dos homens das discotecas, dos homens dos bares, eu compreendo isso, das pessoas dos restaurantes, das atividades, compreendo perfeitamente e respeito, estou solidário com eles. Agora, a histeria coletiva, mas disso pouco se fala, fala-se das férias, está bem, é o turismo, mas é um exagero completo. Ora, e começámos precisamente o programa até a falar desse assunto. Como nota, dizer que numa entrevista aqui à DNF, o presidente de turismo do Alentejo disse que 2021 vai ser provavelmente um ano turístico pior que 2020, isto porque o ano começou fechado, ao contrário do que tinha acontecido no ano passado.
E refere que ainda não estamos, o Alentejo tem uma particularidade de ter uma forte dependência sim do mercado interno, que aqui pode ser uma vantagem, e que não tem grandes dependências do mercado externo a nível de um só mercado, apesar de ficar com o Brasil e Estados Unidos sem visitantes, que são o segundo e quarto mercados externos mais importantes da região. Silvério Cunha, pode haver aqui uma vantagem da região a nível do turismo de lazer ter alguma resiliência? Eu acho que é péssimo, naturalmente, se estes dados devem ser corretos, com certeza, e, portanto, os dados indicados é péssimo, porque perde-se, naturalmente, um certo número uma fatia de mercado. Embora eu tenha visto que Trás-os-Montes, por exemplo, o ano passado, foi um bocado salva pelo mercado interno, foi uma província que foi salva a nível turístico pelo mercado interno. Eu quero acreditar que possa acontecer isso também, estou otimista, com o Alentejo, ou seja, que as pessoas aumentem venham para cá, porque o Alentejo, sob esse ponto de vista, tem condições excelentes para que os portugueses do norte possam vir fazer turismo para aqui. E acho que é uma paisagem totalmente diferente, tem sítios lindíssimos, acho que o Alentejo, sob esse ponto de vista, é uma espécie de, como eu diria, antigamente era uma espécie de província, que é um terço de Portugal, esquecida, digamos assim, ignorada, porque era uma grande planície, mais da mais. Não, acontece que o Alentejo hoje, de facto, é totalmente diferente, é um Alentejo e tem belezas próprias e tem, digamos assim, aspectos que eu acho que são fantásticos mesmo. Estou à vontade, porque eu sou de Aveiro e, portanto, é uma das coisas que eu reconheci quando vim para cá viver e vivo com muito gosto. E acho, portanto, que os portugueses podem vir salvar, de facto, com o mercado interno, podem acentuar um bocado mais as suas preferências. Eu acho que, aliás, o ideal seria, digamos, este ano, aliás, não é ano ainda bom para fazer turismo externo, né? E, portanto, o mercado interno devia espalhar-se um pouco mais. E acho que o Alentejo oferece grandes condições, excepcionais condições até. Pronto, eu penso que vale a pena. Agora, realmente vai haver perdas, de certeza, porque não acredito que o mercado interno possa compensar, por exemplo, o segundo e o quarto cliente, digamos, fundamental, que parecia que este ano não vai aparecer. Duvido disso, mas espero que não, claro, torço para que não. José Faustino, o comentário faz esta leitura de que 2021, e aliás a recuperação só deverá acontecer em 2022, começar a recuperar. Bom, o Alentejo, ano passado, para alguma gente funcionou bem, especialmente para o turismo de habitação, para o turismo rural, etc, etc. O problema este ano, e o grande inimigo disto foi mais uma vez as decisões do governo e aquilo que aconteceu, e a pandemia, com o famoso caso de Odmira, a ocupação selvagem do Zemar e por aí adiante. Esse arrumou, essa unidade ficou armada praticamente. Depois recuaram, que iam perder em tribunal, não é? E queriam invadir a casa das pessoas e tudo isso, afinal ainda lá estão os migrantes, como eles gostam de dizer, os imigrantes ainda lá estão. Agora têm que pagar 100 euros por noite, que é muito barato para o nível do Zemar, portanto aquilo não era nenhum abarracamento. Uma tenda daquelas custa 200 a 300 euros por noite, que eu já vi. E eu ano passado passei férias em Odmira, justamente naquela zona, em Zambujeira do Mar, precisamente, ao pé de tudo aquilo. Este ano não vou para lá, não é por isso, mas há muita gente que já não vai, porque é a zona que está... Portanto, esse fator é que destabiliza muito, estou a falar do mercado interno, porque o diretor do turismo que disse está certo, a gente vive muito do mercado interno. Houve gente, por exemplo, eu só fiz uns diazinhos no Algarve, fiz metade no Algarve, costumo fazer tudo no Algarve, fiz metade no Algarve e metade em Odmira, na Zambujeira do Mar, portanto num turismo rural. Este ano iria à mesma, mas pronto, vejo que as coisas estão um pouco melhor e vou fazer tudo como costumo fazer no Algarve. Agora, também beneficia o Alentejo um crime de lesa majestade que isso verificou, que a gente até ainda não falou, que foi calculam as pessoas que o Alentejo vai à frente na vacinação. Sacrilégio, abrenúncio. Já estavam incomodados, temos que parar, parem, que é para Lisboa passar à frente. Descobriram que percentualmente o Alentejo vai à frente na vacinação. Ficaram em pânico, porque notou-se isso, não é? Não sei se foi o Almirante e a sua equipe que não entraram nessa parvoíce e portanto, as coisas seguem o seu curso normal e vamos à frente, ainda bem. Isso é bom, é um bom indicador para as pessoas, dentro das coisas subjetivas. Claro que podem vir sem grande problema. Agora, a mim parece-me, por exemplo, em Odmira,
seria bom, em outros sítios, vacinar os migrantes que tanto gostam. Todos, é isso. Eu vi esta semana as forças do Almirante a chegarem aos Açores com um Hércules, portanto um C-130 da Força Aérea, carregado de médicos e de enfermeiros e de vacinas, para vacinar aquela gente. Suponho eu, Santa Maria já deve estar toda vacinada e hoje já devem ter voado para a ilha de São Miguel, portanto, e vão vacinar os Açores todos. O Corvo já está. Eu gosto de ver, fiquei muito satisfeito de ver aquilo. Até lhe chamei de brincadeira à Força Delta. Eu quero ver a Força Delta em mais sítios, com os imigrantes, com as pessoas protegidas, vacinações extraordinárias em massa. Assim é que é bonito. Assim é que é um país a andar para a frente. Não é? Não é andarmos agora. E Lisboa, se tiver casos muito altos, repito, tem que entrar em zona, em cerca sanitária. Igual ao Admira. Beneficia o Alentejo. Estando Lisboa em cerca sanitária, há que fugir de lá para vir para o Admira, que deixa de estar em cerca sanitária, e para o resto do Alentejo. É assim é que se trabalha. Agora, tudo é feito ao contrário. Nada é feito a beneficiar o mais pequeno e o mais pobre e o mais necessitado. Agora, é bom ver, e dando a razão ao diretor do turismo, que, e vamos deixar de ilusões, as terras do interior, como é o caso do Alentejo, os Trás-os-Montes, como falou o professor, e mais outros sítios, até o próprio interior do Algarve, aquele Portugal esquecido, o Portugal a verde que está agora aí por causa da pandemia, esse Portugal está, que é o menos denso, todo esse Portugal vive fundamentalmente, em termos de turismo, do turismo interno dos portugueses. Já se vai vendo algumas coisas estrangeiras, certo, mas é fundamentalmente o turismo interno. Na reta final desta revista da semana vamos falar de Israel, porque a oposição, e é o único tema internacional que trazemos no programa de hoje, que é também quase uma exceção, porque é sempre importante olhar para o resto do mundo, mas vamos falar sobre um novo governo em Israel. Já abordámos essa questão aqui diversas vezes. O certo é que Benjamin Netanyahu deverá sair mesmo da liderança do governo de Israel, isto com uma coligação que pode parecer estranha, porque o Partido Islâmico, liderado por Mansur Abbas, apoia o governo que vai para já ser liderado pelo israelita Yair Lapid, apontado como líder do partido de extrema-direita, Silvério Cunha. Pois, em Israel o que aconteceu foi uma coisa muito simples, é que é uma coligação negativa, claro. Aliás, Israel, portanto, tem um sistema muito, muito fragmentário no Parlamento, mesmo de 120 deputados, Netanyahu teve maioria, só tem 30 dos 120 deputados, depois o Lapid teve 18 e o Bennett depois, que é o que vai ser durante os 2 primeiros anos, está previsto nesta coligação, é que o Bennett seja 2 anos primeiro-ministro, e esse é que é da extrema-direita, aliás, e o Lapid, que é o centrista, é que vai estar nos outros 2 anos. Agora, acontece que hoje, por graça, um jornal israelita, o Haaretz, trazia um artigo, uma análise muito engraçada, a dizer o que é que fez Netanyahu para realmente criar uma coligação assim. Essa é que é a questão. Mas Netanyahu tem um problema, é que é um homem agarrado ao poder também por razões pessoais. Porque, como se sabe, ele vai ser julgado, e já está a ser julgado em exercício de funções, por corrupção, ele e a mulher, e acontece que alguma imunidade que ele tinha, ele agora perde-a por completo. E, portanto, acontece que ele agarrou-se ao poder e mais. Este governo, portanto, é um governo de uma coligação negativa que agrupa extrema-esquerda e extrema-direita. Aliás, Bennett é da extrema-direita mais radical que Netanyahu. E acontece que e também tem lá um partido, aliás, tem lá o Partido Árabe, mas tem a cisão do Partido Árabe, que é deste islamita, que é próximo do Hamas. Mas deve dizer-se que Netanyahu andou a negociar com ele antes para ele entrar no governo. Netanyahu estava disposto a tudo, para que entrasse também este Partido Islamita na sua coligação. E vi ontem num canal israelita que este partido vai entrar a troco de grandes concessões, 2 ministérios e uns milhões muito grandes, milhares de milhões de shekels, que é a moeda israelita, em vários pontos para, digamos assim, apoiar a população árabe.
e com isso ele vai ter, obviamente, uma grande capacidade de política de manobra, porque vai entrar para o governo, portanto, com duas pastas, e promessas de investimento na população árabe. Agora, o que é que sucede aqui? É que uma coligação negativa, os partidários de Netanyahu, havia um debate acaloradíssimo nessa televisão que emitem em várias línguas, entre as quais francês e inglês, e acontece que nesse debate os partidários de Netanyahu estão de cabeça perdida, eu vi-os claramente de cabeça perdida, enquanto que os outros sorriem, não é? Os outros sorriem, e é engraçado ver pessoas da extrema-esquerda e da extrema-direita a sorrir, todos contentes. Claro que nem toda a extrema-direita apoiou esta coligação negativa. Há uns ortodoxos que não apoiam, mas esta extrema-direita que apoia a coligação negativa é aquela que é, digamos, menos religiosa, no sentido absoluto do termo. Os ortodoxos são outro género de nacionalistas. Agora acontece que, de facto, as coligações negativas, como a coligação que Netanyahu estava a querer propor, são coligações que têm um problema, é que falta-lhes uma grande homogeneidade. E como é que eles vão depois, no Parlamento, assegurar uma certa capacidade de, digamos assim, de governo, quando o partido principal da oposição, que é o Likud, vai estar sempre de armas assestadas contra eles. Claro que há o grande perigo de haver uma grande fragmentação, porque isto vai ser uma coligação para aí de 6 partidos, que é uma coisa que é um bocado extraordinária e que já aconteceu noutros países, é claro, mas acontece que só é assim quando não se quer, quando está tudo unido contra qualquer coisa. E aqui o contra quem está a unir esta coligação é o próprio Netanyahu, ou seja, o Likud, se fosse esperto, permitam uma expressão, naturalmente há pessoas espertas lá, mas se fosse inteligente já se tinha livrado, era do Netanyahu, que é sempre a questão que se põe, que está não sei quantos anos no poder e que, como sempre, cansa. Ao fim de algum tempo, o eleitorado cansa-se. E acontece que, de facto, ele não passa dali. Reparem que houve, só para terminar, 4 eleições em 2 anos. O país estava a ficar ingovernável. Como também aconteceu uma coisa curiosa que é importante. O novo presidente, que foi eleito há meio de dias, é um presidente um bocado diferente e que talvez venha a mudar um bocado as coisas. Por fim, sinal de que a coligação vai em frente, é a notícia que hoje vi no Haaretz, é que, efetivamente, o Shin Bet, os serviços secretos, eles têm a Mossad, mas depois há uma secção própria que é o Shin Bet, e o Shin Bet já deu instruções para o futuro primeiro-ministro ser protegido e, portanto, acontece que isso significa que politicamente, certamente, eles vão em frente. O Shin Bet tem uma proteção especial para o primeiro-ministro, para o líder do principal partido da oposição e para certos políticos em especial. E acontece que Bennett passou a ser protegido oficialmente a partir de agora pelos serviços secretos israelitas, o que significa, portanto, que tem instruções nesse sentido. Portanto, vamos ver, mas acontece que o Likud cometeu um erro político grave ao prender-se uma pessoa. E termino dizendo, é uma lição sempre, as lideranças carismáticas, por muito tenham carisma, têm um problema, têm vida curta. Porquê? Porque quando o líder tropeça ou morre, desfazem-se, porque não têm substância lá dentro. Portanto, este é o problema que se põe, e é um problema que, portanto, vai ser grave a meu ver, e termino chamando a atenção para um ponto. É que o Hamas está ligado a este partido que vai entrar, que podia entrar em qualquer caso. Reparem, este senhor é um senhor pelo qual não tenho simpatia nenhuma, e acontece que este senhor esteve a jogar até ao fim. E dizem que os próprios serviços secretos israelitas sabem perfeitamente que os líderes militares do Hamas estão escondidos por trás. Portanto, é um partido muito suspeito e que vai entrar no governo de Israel. Mas que Bibi Netanyahu também queria que entrasse. Portanto, ele tornou-se a fiel da balança, em certo sentido. É sinal que a política está má lá, está má, sinceramente está má. José Faustino, para concluirmos o programa então, analisa esta notícia de um novo governo em Israel com este tipo de coligação. Vamos lá ver, Netanyahu não está condenado ainda, portanto, pois não. É presumível inocente até ser condenado. Claro, claro. E, portanto, ainda não foi condenado. E o que aconteceu lá, agora, está a acontecer, foi o que aconteceu cá em Portugal. Portugal ainda é por enquanto uma democracia e Israel é por enquanto uma democracia, estão ao mesmo nível, não são democracias plenas, mas são democracias. Eu acho que lá até é mais democracia que cá, mas enfim, pelo menos é possível fazer governo de salvação nacional da extrema esquerda à extrema direita. Aquilo que o professor Silvério Cunha ele é um homem da ciência política, anda embrenhado nessas coisas e sabe muito disso mais do que eu, mas aquilo que eu sei e aquilo que me tenho apercebido desde há muitos anos, quase desde o princípio de Israel, do princípio de Israel agora, o princípio de Israel da antiguidade não, porque Israel já existiu, é bom dizer isso.
E desde sempre houve negociações secretas entre partes, é bom, olha, ver agora está aí numa plataforma de streaming um filme que se chama Oslo, onde se fala sobre o acordo com Arafat e com essa gente toda. Bom, sempre houve acordos e houve conversações, e eles estão ali perto todos uns dos outros e falam, e ainda por cima o outro pessoal do outro lado tem a mania de fazer túneis e entram por ali, essas coisas todas. Agora, este governo de coligação, para aqueles, avisa a navegação, que pensam que se calhar os israelitas vão morrer todos afogados no mar, não, Israel não vai acabar, portanto, Israel não vai acabar. Israel vai continuar, vamos ver se o governo consegue governar ou não, é alternância democrática, isto, se assim se formar em governo nestas condições, evita de facto mais eleições, tem havido um processo desgastante de eleições, o país Israel está sempre em situação complicada, mas acaba de sair de um pequeno período de guerra, que fez alguns estragos. O problema que o professor Silvério Cunha atribuiu uma grande importância, com toda a franqueza e com todo o respeito, e não lhe atribuiu importância absolutamente nenhuma, porque estava a ver os bombardeamentos em Gaza e lamentando as pessoas que morriam, digo, que grande oportunidade de negócio para os construtores israelitas e ali daquela zona, sobretudo os israelitas. Mas que aquilo vai ser pago com o dinheiro nosso, europeu e americano, e já agora também algum deles. Portanto, aquilo não tem importância nenhuma. Essa cedência está feita, já estava feita. Aquilo é derruba e faz. Depois derruba e faz. É conforme. Keynesianos. Por exemplo, como o professor sabe, os israelitas tiveram uma grande dificuldade no princípio, em meados, no princípio, estou a dizer bem, na segunda metade do século XX, quando se estavam a impor, e os colonatos ainda não tinham a estrutura que têm hoje, não sei como hoje, e havia algumas dificuldades. O professor Silvério Cunha sabe que eles montavam colonatos do dia para a noite. Quando os árabes abriam os olhos, estava um colonato lá instalado, com torres de vigia e tudo feito. Numa noite faziam tudo. Tinham colonatos pré-fabricados. Portanto, aquilo é um povo com uma determinação extraordinária. Aliás, é bom dizer que a grande luta do terreno, de coisas, os Montes Golãs e não sei o quê, aquilo é areia, aquilo é deserto, aquilo não está lá nada. É verdade, dá laranjas, diga. Os Montes Golã têm uma coisa muito importante, é que por baixo tem grandes lençóis freáticos de água. Não, mas não, o problema não está aí. Para Israel, não está lá a água. O problema a água é fundamental para Israel. Os Montes Golã, não, mas Israel bebe do mar. Os Montes Golã. Bebe, há muitos anos que bebe do mar. A maior parte mas para concluir, então, José Faustino, sim. E para rega e tudo, é tudo com água desalinizada. Portanto, o problema dos Montes Golã, professor, é um sítio estratégico de defesa fundamental. Os Montes Golã e uma outra zona que agora não me lembro o nome, que é também deserto também, é fundamental para eles. Não é o problema da água nem meia água. É um ponto avançado, digamos, de defesa de Israel, não é? Porque aquilo, como sabe, quando eles lançam mísseis da faixa de Gaza para Israel, o tal escudo de ferro, aquilo em segundos tem que detectar. Aquilo é uma questão de 10, 15 segundos. Portanto, tem que lançar outro míssil que vai apanhar aquele. Portanto, é preciso pontos avançados. Os Montes Golã não é ao pé da faixa de Gaza. Alguns podem dizer que o homem está maluco, não. É do lado da Cisjordânia, sei do que estou a dizer. Mas foi um exemplo apenas. Portanto, é preciso perceber todo o enquadramento daquilo. Não é? Agora, uma coisa é certa. Tudo o que seja para caminhar no Médio Oriente para dois países, eu sou daqueles que acho que não há outra hipótese, dois países, Israel e a Palestina, e eu até defendo mais outra coisa muito utópica, com a mesma capital, Jerusalém. Podem dividir aquilo ao meio, uma parte até ser internacional, uma cidade do mundo, mas a capital dos dois é Jerusalém. Isto é perfeitamente possível, acho eu. Agora, se não houver aquilo que a gente sabe que há, um grande ódio,
necessidade de ajuste de contas e tudo isso. Eu não sei se esta Netanyahu já estava, de facto, há muito tempo no poder e radicalizou-se muito, mas Israel tem-se defendido e deve a sua existência a gente radical. Eu lembro a senhora Golda Meir, que era trabalhista, o general Moshe Dayan, que era trabalhista na Guerra dos 6 Dias e tudo isso. E portanto, aliás, não é muito gente de direita, os ortodoxos andaram sempre, os religiosos andaram sempre atrás disso, mas toda a história de Israel, digamos que se baseia em gente do centro, não é? Portanto, Ben Gurion não era um homem de direita, era socialista, aliás. Era socialista, portanto, é preciso perceber as coisas e o enquadramento das coisas. Muito bem. E é assim que chegamos ao final desta revista da semana, já com edição extra, porque já passamos quase 10 minutos do nosso tempo, como é habitual. Voltamos de hoje a uma semana com o José Faustino e Silvério Cunha para voltar a analisar as notícias que marcaram os últimos 7 dias. Até lá, tenha a continuação de uma boa semana.